O nascimento de uma promessa entre as sombras. Em uma era distante, quando o som do vento ainda ecoava como o sussurro do Criador sobre a terra, um menino nasceu. Seu nome seria lembrado por gerações como símbolo de resistência, fé e paciência: Matusalém. Naquele tempo, o mundo já não era mais o mesmo jardim puro moldado pelas mãos de Deus. A corrupção humana se espalhava como uma névoa espessa sobre os corações. A ambição e a violência haviam se tornado linguagem comum entre os homens, e o bem parecia desaparecer pouco a pouco, como uma chama fraca, prestes a ser apagada. Mas, em meio a esse cenário de trevas, a chegada de uma criança foi vista como um sinal divino, um presente do alto. Seu pai, Enoque, o homem que andava lado a lado com Deus, sentiu algo diferente ao segurar o filho nos braços pela primeira vez. Havia uma paz nos olhos do menino, uma serenidade que parecia conter o reflexo do próprio céu. Os anciãos da época murmuravam que o nascimento de Matusalém era mais do que um acontecimento comum. Diziam que Deus, em sua sabedoria, havia escolhido aquele menino para carregar um propósito que ultrapassava o entendimento dos homens. Desde cedo, Enoque o envolveu nos ensinamentos do Altíssimo. Cada manhã era um novo aprendizado, e cada pôr do sol, uma oração. O pai contava histórias antigas, falava sobre a criação do mundo, sobre a pureza do Éden e as promessas que o Criador havia feito aos justos. Matusalém ouvia tudo em silêncio, absorvendo as palavras como quem guarda um tesouro. Ele crescia em um tempo em que a bondade se tornava escassa, e a fé, uma joia rara. Ainda assim, sob a orientação do pai, aprendeu a distinguir o certo do errado, a ver a luz mesmo quando o mundo parecia coberto de sombras. Mas os dias começaram a se tornar estranhos. As pessoas mudavam. A ganância crescia como erva daninha. O amor entre os homens se enfraquecia. As aldeias eram dominadas por disputas e traições. Enoque, guiado por sua intimidade com Deus, percebia que algo estava para acontecer. Um pressentimento o acompanhava, um chamado que o levava cada vez mais perto do divino e cada vez mais distante do mundo terreno. Até que um dia, sem explicação, Enoque desapareceu. Nenhum homem viu seu corpo. Nenhum som anunciou sua partida. Apenas o vento soprou diferente naquele dia. Matusalém o procurou pelos vales e pelas montanhas. Chamou pelo nome do pai até sua voz se perder no eco das colinas. Mas o silêncio respondia. Então ele entendeu. Enoque não havia morrido. Ele fora levado, arrebatado pelas próprias mãos de Deus. Essa revelação o marcou profundamente. O menino que havia aprendido a andar com fé agora precisava caminhar sozinho. Carregava em seu coração não apenas a ausência do pai, mas também a responsabilidade de continuar aquilo que Enoque havia começado. O mundo ao redor se tornava cada vez mais sombrio, mas Matusalém sabia que sua vida tinha um propósito maior. Ele não poderia permitir que a chama da justiça se apagasse. Com o passar dos anos, Matusalém tornou-se um homem de olhar sereno, mas de espírito firme. Sua presença transmitia uma paz que poucos compreendiam. Ele era um lembrete vivo de que a retidão ainda existia, mesmo quando quase ninguém mais acreditava. Os que o conheciam diziam que, ao ouvi-lo orar, era como se o céu se abrisse por um instante. E mesmo quando as gerações seguintes mergulhavam mais fundo na corrupção, ele permanecia o mesmo. Um farol solitário, sustentado pela fé que herdara do pai. As histórias sobre Enoque continuavam a ecoar entre os anciãos, e Matusalém as mantinha vivas. Às vezes, nas noites silenciosas, ele olhava para o céu e imaginava o pai ao lado do Criador, caminhando por entre as estrelas. Nessas horas, seu coração se enchia de esperança e de força. Ele sabia que Deus ainda observava o mundo, e que, em algum momento, o Criador agiria novamente. Mas até lá, ele precisava ser o guardião da promessa, o homem que resistiria às trevas. O último elo entre o passado puro e um futuro incerto. E assim, o menino que nasceu em meio à decadência humana se tornaria um símbolo de fé em uma era sem fé. Ele viveria não apenas muitos anos, mas muitas gerações,
testemunhando o melhor e o pior da humanidade. Sempre firme, sempre fiel, como um guardião da aliança esquecida. O nome Matusalém começava, então, a ecoar não apenas como o de um homem, mas como o de uma esperança que o tempo jamais conseguiria apagar. O tempo passou sobre a vida de Matusalém como um rio silencioso, arrastando consigo as gerações e deixando em suas margens apenas a lembrança dos que vieram e partiram. Ele viu nascer e morrer homens, cidades, famílias inteiras. Viu o mundo se transformar. E, a cada nova geração, a maldade crescer como um veneno invisível. Os dias se tornavam mais sombrios, e a fé, cada vez mais rara. Ainda assim, Matusalém permanecia firme, sustentado pelas lembranças do pai e pela promessa que aprendera desde a infância. Deus jamais abandona aqueles que permanecem fiéis. Seu nome era sinônimo de sabedoria. Homens de terras distantes vinham ouvir suas palavras, buscando conselhos, querendo entender o segredo de sua serenidade. Mas Matusalém não se via como sábio. Ele apenas repetia o que havia aprendido com Enoque, que a verdadeira força não está no poder ou na glória, mas na paciência e na confiança no Criador. Ele vivia entre homens que zombavam do divino. A violência era comum e a compaixão escassa. Guerras pequenas e ódios antigos se espalhavam como fogo em palha seca. Ainda assim, Matusalém se recusava a ser moldado por aquele mundo corrompido. Ele orava em silêncio, observava o céu e aguardava. Havia algo no ar, uma tensão invisível, um presságio. Era como se o próprio mundo estivesse à beira de algo grandioso e terrível ao mesmo tempo. Foi então que Matusalém se tornou pai. O nascimento de Lameque reacendeu nele uma esperança que o tempo havia quase apagado. Quando segurou o menino nos braços, sentiu o mesmo sopro divino que um dia envolvera seu próprio nascimento. E naquele instante, fez um juramento. Ensinaria ao filho tudo o que sabia, tudo o que herdara de Enoque, para que a luz não se apagasse entre os homens. Lameque cresceu ouvindo histórias sobre o avô que andara com Deus, sobre o desaparecimento misterioso que marcara a vida de Matusalém e sobre as promessas que o Criador fizera aos justos. O velho patriarca o instruía com paciência, mostrando-lhe o valor da oração e o poder da retidão. Dizia que a fé é como uma semente, pode parecer pequena, mas é capaz de sustentar o mundo inteiro. Com o passar dos séculos, a presença de Matusalém se tornou um símbolo de estabilidade em meio ao caos. Ele era o ponto fixo em um mundo que se desintegrava. As pessoas o respeitavam, embora poucas compreendessem sua verdadeira grandeza. Enquanto todos buscavam poder, ele buscava silêncio. Enquanto os homens construíam cidades e monumentos, ele construía fé. Mas havia dias em que o peso da existência parecia esmagar sua alma. A solidão de quem vive mais do que todos os outros é uma dor que poucos podem entender. Matusalém enterrou filhos, netos, amigos, e a cada sepultura aberta, sentia o fardo de viver mais um século em um mundo que já não conhecia. Mesmo assim, ele se mantinha firme, sustentado pela certeza de que a vida, por mais longa que fosse, tinha um propósito que ele ainda precisava cumprir. Com o tempo, começou a notar mudanças no mundo ao seu redor. Os ventos sopravam mais fortes. As tempestades vinham com fúria. O solo tremia sob seus pés como se algo nas profundezas da terra despertasse. Os anciãos que antes falavam de paz, agora murmuravam sobre a ira divina. Matusalém ouvia tudo em silêncio, sentindo que cada novo acontecimento era parte de algo maior. E nas noites mais escuras, quando o mundo dormia, e apenas o vento conversava com as montanhas, ele se lembrava das palavras de Enoque. Haverá um tempo em que o Criador purificará a terra, mas antes disso, enviará um justo que encontrará graça diante dele. Essas palavras ecoavam na mente de Matusalém como um sussurro distante. Ele não sabia quando, nem como, mas sentia que aquele tempo se aproximava. Mesmo assim, ele não cedia ao medo. Continuava ensinando, continuava guiando os poucos que ainda buscavam a luz. Era paciente,
como quem compreende que os planos de Deus não seguem a pressa dos homens. Os anos se tornaram séculos, e Matusalém passou a ser o homem mais velho que o mundo já conhecera. Sua barba branca tocava o peito, seus olhos guardavam o brilho do passado, e suas mãos, ainda firmes, se erguiam para abençoar aqueles que vinham pedir conselhos. Havia algo de sagrado em sua presença. Ele era a ponte entre eras, o testemunho vivo de que a fé, quando verdadeira, resiste até mesmo ao tempo. E foi nessa época que Matusalém começou a sentir um chamado diferente, uma inquietação que vinha de dentro, como se o próprio Espírito o preparasse para algo que estava por vir. Ele via os homens se perderem na arrogância, se afastarem de Deus, e sabia que o Criador não permaneceria em silêncio por muito mais tempo. Mas antes que o destino se revelasse, havia uma nova vida para chegar. E com ela, a esperança de que, mesmo nas trevas, a promessa divina continuava viva. O nascer do sol naquele dia tinha algo diferente. O vento soprava mais suave, o ar parecia mais leve, como se o próprio mundo respirasse em expectativa. Matusalém, já com séculos de existência sobre os ombros, observava o horizonte em silêncio. Havia uma sensação em seu peito, uma mistura de esperança e pressentimento. Naquela manhã, o filho de Lameque viria ao mundo, e quando o menino nasceu, uma paz profunda se espalhou pela casa. O choro da criança soava mais como um cântico do que como um grito. Lameque o olhou e disse: "Este nos consolará do nosso trabalho e do cansaço de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." E assim o chamaram de Noé, o que significa descanso, consolo. Quando Matusalém segurou o neto pela primeira vez, seus olhos marejaram. Era como se naquele pequeno corpo houvesse a resposta de todas as suas orações. Ele sentiu o mesmo toque divino que reconhecera em Enoque, o mesmo brilho sereno que vira no espelho das águas quando ainda era jovem. Noé não era uma criança comum. Desde pequeno, sua presença parecia trazer calma onde havia confusão, e esperança onde reinava o desespero. Os anos se passaram, e Matusalém se dedicou a ensinar ao neto os caminhos da retidão. Sentavam-se sob as grandes árvores dos vales, e o velho patriarca falava sobre o Criador, sobre a justiça e o poder da fé. Noé escutava atentamente, absorvendo cada palavra, cada silêncio. Enquanto os outros homens da terra mergulhavam cada vez mais fundo na corrupção, Noé crescia com o coração limpo, afastado dos prazeres e da ganância que dominavam os povos. Mas o mundo ao redor se tornava irreconhecível. A violência e o pecado haviam tomado proporções inimagináveis. As cidades eram dominadas pela arrogância. Os homens zombavam do nome de Deus e praticavam injustiças sem remorso. Criaturas perversas caminhavam entre os vivos, espalhando destruição e medo. A corrupção dos corações havia se tornado tão profunda que a própria natureza parecia reagir. O céu trovejava com fúria. As colheitas secavam antes do tempo. E o ar era pesado como se a terra inteira carregasse um lamento silencioso. Matusalém via tudo isso com o olhar de quem compreende que a paciência divina estava chegando ao fim. Ele lembrava das palavras do pai Enoque e sentia que o tempo do juízo estava às portas. O Criador, justo e misericordioso, não permitiria que a maldade reinasse para sempre. Ainda assim, Matusalém continuava a interceder em oração. Todas as noites, ele se ajoelhava diante do céu e pedia a Deus que tivesse piedade, que desse aos homens mais uma chance de se arrependerem. Mas o silêncio de Deus agora parecia pesado, denso, como o prenúncio de uma tempestade. Certa vez, enquanto Matusalém orava ao pôr do sol, um trovão cortou o céu, e uma voz profunda ecoou em seu coração, não audível aos ouvidos humanos, mas compreendida pela alma. Ele sentiu o poder e o peso de uma revelação. O Criador havia escolhido Noé para ser o instrumento da salvação. Um dilúvio viria sobre a terra, uma purificação completa, e apenas aquele que fosse justo aos olhos de Deus encontraria graça e sobreviveria. A partir desse momento, Matusalém começou a preparar Noé, não apenas com palavras,
mas com sabedoria espiritual. Ensinou-o a ouvir o silêncio, a discernir os sinais, a caminhar sem vacilar mesmo quando todos duvidassem. Disse-lhe: um dia, o Criador te chamará para algo que o mundo não entenderá. As pessoas rirão de ti, te chamarão de louco, mas não duvides. O que vem do alto não é para ser compreendido pelos que vivem apenas com os olhos da carne. Noé ouviu e guardou essas palavras no coração. Ele via no avô um reflexo do próprio tempo, um homem que vivera tanto que conhecera todas as faces da humanidade. E mesmo assim, Matusalém ainda acreditava, ainda esperava, ainda amava o Criador. Com o passar dos anos, Noé cresceu e se tornou homem. E foi então que o mundo alcançou o limite da corrupção. As pessoas haviam esquecido completamente o nome de Deus. A violência era lei, o engano, costume. Os justos eram perseguidos, e a bondade era vista como fraqueza. Nesse caos, Matusalém sabia. O tempo do juízo estava próximo. Certa noite, o velho patriarca subiu até uma montanha. O céu estava coberto de estrelas, e o vento trazia um presságio. Ele se ajoelhou e chorou. Chorou pelos homens, chorou pelos séculos vividos, chorou por tudo o que viu e por tudo o que sabia que estava para acontecer. E em meio às lágrimas, ele disse: Senhor, que a tua vontade se cumpra, mas que mesmo na tua justiça haja misericórdia. Quando voltou, o olhar de Matusalém já não era o mesmo. Ele sabia que havia visto o fim, mesmo antes de chegar. Passou seus últimos dias em silêncio, contemplando o neto, que já se tornara um homem justo e firme. Em seu coração, sentia que havia cumprido seu propósito. Era o guardião de uma linhagem santa, o último elo entre Enoque e o novo começo que viria. Pouco tempo depois, Matusalém partiu em paz, aos 969 anos de idade. O homem mais longevo que já existiu respirou pela última vez sob um céu que se preparava para chorar. E foi exatamente no ano de sua morte que as comportas do céu se abririam. O dilúvio estava prestes a começar. O céu, que por tantos séculos havia observado a humanidade em silêncio, agora rugia como um leão desperto. Nuvens espessas se formavam no horizonte, engolindo o azul e tingindo tudo com tons de cinza e prata. Os ventos se erguiam em redemoinhos furiosos e a terra parecia tremer, como se pressentisse que algo monumental estava prestes a acontecer. Era o prenúncio do fim, não de um homem, mas de uma era inteira. Noé, agora um homem maduro, olhava o céu com o mesmo olhar sereno que herdara de Matusalém e Enoque. Desde a partida do avô, a voz do Criador se tornara mais clara dentro dele. Em sonhos e visões Deus lhe revelara o que viria. Uma purificação sobre toda a terra. As águas cairiam do céu e brotariam do solo, lavando toda a corrupção, toda a violência, toda a impureza que o homem havia semeado. Mas junto com o anúncio do fim, Deus também entregou uma missão. Uma tarefa impossível aos olhos dos homens, mas necessária aos olhos do Criador. Construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar a vida que seria poupada. Era o símbolo da misericórdia em meio à justiça. Enquanto Noé começava a cortar as primeiras madeiras, o povo zombava dele. Riam, apontavam, o chamavam de louco. Um barco, no meio da terra seca, para um dilúvio que ninguém jamais viu? Zombavam, mas Noé não respondia. Cada golpe de martelo, cada prego cravado, era uma oração silenciosa. Ele lembrava das palavras de Matusalém. O que vem do alto não é para ser compreendido pelos que vivem apenas com os olhos da carne. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. A arca crescia como um gigante no meio do deserto, um testemunho de fé que desafiava a lógica e o orgulho humano. E enquanto os homens festejavam e se perdiam em prazeres, o velho Noé trabalhava, paciente e incansável. Seus filhos o ajudavam e sua família o seguia em fé. Mas o mundo lá fora já não tinha salvação. A corrupção estava completa. A maldade havia se tornado a natureza do homem. Então, uma tarde, o céu escureceu de um jeito que ninguém jamais havia visto.
As nuvens se juntaram como exércitos prontos para a guerra. O vento rugia, os trovões troavam como tambores divinos, e o cheiro da chuva encheu o ar, uma chuva que não cessaria. Noé ouviu a voz que ecoou como o som de 1000 trovões e, ao mesmo tempo, como um sussurro suave em sua alma. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Os animais começaram a chegar, aos pares, marchando em silêncio, como se obedecessem a um comando invisível. Leões e cordeiros caminhavam lado a lado. Aves de todas as cores cruzavam o céu, e o solo tremia com o peso dos elefantes e bois. Era como se a criação inteira reconhecesse a voz do seu Criador e se movesse em obediência perfeita. Quando todos estavam dentro, a grande porta da arca se fechou, não pelas mãos de Noé, mas pela mão do próprio Deus. E então, o silêncio foi rompido pelo primeiro trovão. Uma gota caiu, depois outra, e outra, até que o céu inteiro se abriu em pranto. A chuva desabou com força inimaginável. As águas brotaram também das entranhas da terra, jorrando como rios enfurecidos. Em poucos instantes, os vales se transformaram em mares, e as montanhas começaram a desaparecer sob o peso do dilúvio. Os gritos dos homens ecoavam por toda parte. Aqueles que haviam zombado agora corriam desesperados, tentando alcançar a arca que já flutuava sobre as águas. Mas era tarde demais. Do alto da embarcação, Noé observava a destruição em silêncio, com o coração pesado. Não havia alegria em sua salvação, apenas obediência e reverência diante da vontade divina. Ele sabia que cada onda que se erguia trazia consigo o fim de uma história antiga, a purificação de uma humanidade que havia esquecido seu Criador. Durante 40 dias e 40 noites a chuva não cessou. O som constante da água era como uma canção fúnebre, um lamento pela civilização perdida. As montanhas desapareceram. A terra, agora submersa, parecia um oceano infinito. Dentro da arca, a família de Noé orava, esperando o momento em que o silêncio substituiria o caos. E então, um dia, a chuva parou. As nuvens começaram a se dissipar, e um raio de sol atravessou o céu, refletindo sobre as águas. Era como se o Criador, após o castigo, estendesse sua mão novamente sobre a criação, oferecendo perdão e recomeço. As águas começaram a baixar lentamente, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Quando Noé abriu a janela e soltou uma pomba, ela voou sobre as águas e voltou com um ramo de oliveira no bico, o sinal de que a vida havia retornado à terra. Noé chorou. Suas lágrimas se misturaram à brisa suave que agora percorria o novo mundo. Ele sabia que aquele era o recomeço. A prova de que, mesmo depois da destruição, a misericórdia de Deus ainda prevalecia. E foi naquele instante, diante do horizonte limpo e do perfume da terra renovada, que o Criador fez uma nova aliança com a humanidade. No céu, surgiu o primeiro arco-íris, um lembrete eterno de que, embora a justiça de Deus seja firme, sua misericórdia é infinita. Noé olhou para o céu e pensou em Matusalém, o avô que nunca viu o dilúvio, mas que viveu para preparar o justo que mudaria o destino do mundo. Aquele arco colorido entre as nuvens era também a memória de tudo o que veio antes, de Enoque, de Matusalém, de Lameque. Todos haviam cumprido seu papel na grande história da redenção. A terra agora era silenciosa. As águas se recolhiam. A vida começava novamente. Quando as águas se retiraram e a terra voltou a respirar, o mundo havia mudado para sempre. O vento que soprava sobre as planícies agora trazia o perfume do recomeço. O céu, antes escuro e tempestuoso, estava limpo. E no horizonte, o arco-íris brilhava como uma assinatura divina, lembrando à humanidade que, mesmo depois da justiça, há misericórdia. Noé olhava aquele novo mundo em silêncio. Seu coração estava cheio de gratidão e, ao mesmo tempo, de saudade. Pensava em Matusalém, o homem que vivera quase 1 milênio, o último guardião da fé antiga, o elo entre o Éden perdido e a nova terra que agora renascia diante de seus olhos. Matusalém não presenciara o dilúvio,
mas sua presença pairava em cada lembrança, em cada ensinamento que guiara Noé até aquele momento. E foi então que Noé compreendeu. Matusalém não viveu 969 anos por acaso. Sua longa vida foi uma mensagem silenciosa do Criador. Um lembrete de que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Ele viveu tanto porque foi preciso que sua vida alcançasse o limite da paciência divina. Um testemunho de que o amor e a justiça caminham lado a lado. Cada ano de sua existência era um convite ao arrependimento, uma chance estendida à humanidade. E quando Matusalém finalmente partiu, o relógio do juízo começou a soar. Mas o verdadeiro legado de Matusalém não foi sua longevidade. Foi sua fidelidade. Mesmo cercado por corrupção, ele permaneceu puro. Mesmo vendo o mundo se perder, ele manteve a fé. E essa fé foi o fio que atravessou gerações até alcançar Noé, o homem que salvaria a humanidade. Essa é a lição que ecoa até hoje. A fé de um só justo pode mudar o destino de muitos. A tua fé, por menor que pareça, pode ser a diferença entre a destruição e a esperança, entre o fim e o recomeço. Pense nisso. Talvez neste exato momento, o mundo precise de pessoas como Matusalém. Homens e mulheres dispostos a manter acesa a chama da verdade. Mesmo quando tudo ao redor parece escuro, pessoas que não se deixam corromper, que não desistem de acreditar, que continuam a caminhar com Deus mesmo quando o caminho parece solitário. O tempo passa, as gerações mudam, as civilizações se apagam, mas o exemplo dos fiéis permanece. Matusalém viveu quase 1000 anos, mas o que o tornou imortal não foi o número de seus dias, e sim a eternidade de sua fé. Então, se esta história tocou o seu coração, respire fundo e lembre-se. Você também faz parte desse mesmo plano divino. Talvez o seu papel não seja construir uma arca, mas manter viva a esperança em tempos difíceis. Talvez Deus tenha te colocado aqui para ser luz, consolo e força para outros. E agora, eu quero te fazer um convite. Um simples gesto que pode manter essa mensagem viva e espalhar a fé para muito mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde essa história de fé e esperança chegou. Vamos criar juntos uma corrente de luz. Uma geração que mantém viva a chama que começou lá atrás, com Enoque, Matusalém e Noé. Escreve aí nos comentários. Eu estou assistindo de sua cidade, seu estado, seu país, e ainda acredito na promessa de Deus. Cada comentário será como uma semente plantada, uma nova geração dizendo ao mundo que a fé ainda vive, porque no fim, a moral desta história é simples e eterna. O tempo de Deus é perfeito. A fé nunca envelhece, e quem anda com ele jamais é esquecido. E enquanto o sol se põe sobre o novo mundo, o arco-íris continua lá, silencioso, eterno, lembrando à humanidade que mesmo depois da tempestade mais longa, sempre haverá um novo começo.